só no início da minha infância ali. E depois a gente foi criado em lares terceirizados. Então a gente morava hoje, eu morava hoje um mês em uma casa, daqui 2 meses eu estava morando em outra, e assim foi passando. Quem conhece a minha história já sabe disso. Bom, então eu achava que essa insônia deveria ser por conta de todos esses problemas que eu passei na infância e na adolescência. Quando eu me casei, né, quando eu iniciei meus processos de casamentos, porque quem me conhece também já sabe que eu já tive 3 casamentos, né? E eu achava também que, por conta das minhas relações mal resolvidas, a gente não ter uma afinidade, né, eu e os meus parceiros, e que essa insônia poderia ser devido a isso, àquela instabilidade, à falta de confiança, enfim. O tempo foi passando, eu sofrendo, porque isso me causava muito sofrimento. Imagina uma pessoa que não dorme, né? É complicado, ela começa a adoecer, ela começa a ter saúde mental comprometida, que era o meu caso. Fisicamente eu estava bem. Depois, os agravamentos, né, vieram fortemente na minha saúde mental. Bom, depois de muito tempo, eu também tinha problemas nos meus relacionamentos, quando se tratava da situação que tinha que dormir, porque os meus parceiros geralmente tem aquelas questões dos roncos, das pessoas terem assim suas movimentações durante a noite, e tudo aquilo me incomodava. Ai, gente, me incomodava muito. Eu tinha que reprimir a mim mesma para que eu pudesse ter uma relação saudável, né, sem ficar brigando o tempo inteiro, mas eu brigava assim mesmo. Então a gente sempre discutia, sempre dialogava, sempre era muito conturbado. Tô falando só especificamente deste caso. Outra coisa também, eu sempre fui uma pessoa muito metódica das coisas, as coisas tinham que ser sempre daquele jeito. Se as pessoas tivessem, por exemplo, a louça na minha casa, eu nunca gostei que ninguém lavasse, né? Com exceção na minha infância, minha adolescência, mas porque eu também não tinha uma casa mesmo pra chamar de minha. Então assim, eu ia tocando a vida conforme dava, porque desde criança, pela questão da vida mesmo, eu tive que adaptar-me aos lugares, aos locais, à vida que a vida estava me proporcionando ali naquele momento. Então, eu não tinha autonomia própria. Eu vim ter autonomia própria de 10 anos pra cá. Foi quando eu comecei a mudar minha vida, que eu tive minha casa própria, de verdade, que eu tive uma relação mais saudável. Então ali eu comecei a me projetar, ter meus próprios interesses, as minhas próprias organizações, e aí eu percebi que, além de todas as coisas que eu já tinha percebido anteriormente, eu também tinha uma inflexibilidade cognitiva grandiosa. Então ninguém podia lavar a louça, porque se as pessoas não lavassem a louça da forma como eu lavava, eu dizia que a louça não estava bem limpa. Se os pratos não tivessem em uma sequência mais organizada, aquilo me incomodava. Eu tô falando em incomodar de verdade, incomodar ao ponto de eu ir lá e refazer tudo de novo. Assim como, por exemplo, lavar uma roupa, as roupas tinham que ser assim, das menores para as maiores, tinha que estar próxima ali aquelas cores, se fosse azul, se fosse amarela, enfim. E aí todo mundo pode dizer, Elisângela, mas isso aí todo mundo passa, todo mundo sente, isso aí são coisas que todas as pessoas podem desenvolver aí, ou que tem no seu cotidiano, tudo bem, é verdade. Até porque nenhum transtorno, de todos esses sintomas e sinais que essas pessoas diagnosticadas com esses transtornos têm, não é algo incomum, é comum a todos os seres humanos, sabe? Todo mundo quer, por exemplo, organizar melhor a casa, só que você tem que prestar atenção à intensidade daquela organização, em que ponto ela pode estar lhe causando um prejuízo, um estresse gigantesco que comprometa a sua saúde e, principalmente, a frequência daquilo. Então, assim, uma coisa é você fazer ali um negócio direitinho, conforme você quer, e aí aconteceu uma emergência, tudo bem, amanhã eu resolvo, organizo do jeito que eu acho que deve ser organizado. Outra coisa é você sair de casa e ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Caramba, surgiu uma emergência, eu precisei sair e aquela roupa não ficou daquela forma, eu tive que jogar as roupas na máquina de qualquer forma. Caramba, aqueles pratos, aquelas roupas que eu dobrei, elas não estavam certinhas, alguém foi lá, me deu uma mão e a pessoa dobrou do jeito dela, eu preciso chegar em casa para refazer aquele negócio. Essas pirações já não são mais normal. Essas neuroses, elas já têm ali uma ida para um transtorno. Tá? E assim, por mais que você pense assim, poxa, Elisângela, gente, tem muita gente assim. É que tem pessoas que têm dificuldade de enxergarem a si mesma. Até porque nós temos dificuldades de nos enxergar a nós mesmos. Então, por exemplo, é muito fácil, eu estou do ângulo de fora, consigo ver todas essas nuances. Achar que você é problemática, colocar ali palavras, né, até pejorativas e tudo mais. Mas a gente que tá na questão não enxerga muito bem isso, acha que isso é normal, porque você aprendeu, conviveu, nasceu com aquilo e vai desenvolvendo, né? Outra questão que eu tinha muito problema também é em rotina. E eu, por exemplo, eu só ando pelo mesmo lugar. Eu só abasteço no mesmo posto de gasolina. Elisângela, eu também sou assim. Só que, quando eu me esforçava para abastecer, por exemplo, em um outro posto de gasolina, aquilo me causava estresse. Eu falava, caramba, eu tô na passagem. Essa gasolina tá mais barata do que no local onde eu costumo abastecer. Eu vou ter que me esforçar e vou parar aqui. Então eu parava, esforçava, abastecia. Só que ao longo da ida para casa, ou para o trabalho, ou para o local onde eu estava me dirigindo aí, né, eu ficava me sentindo culpada. Por que eu abasteci naquele lugar? E se essa gasolina não for boa? Ai, meu Deus. E já aconteceu também de eu abastecer e depois não conseguir mais voltar pro trajeto em que eu precisava ir. Mas, Elisângela, tava óbvio. Gente, é isso. É o óbvio mesmo. É eu ter dificuldade de, por exemplo, manusear todos os aplicativos com aquela rapidez, com aquela agilidade que uma pessoa que, dita comum, normal, vai lá e faz. Mas você se comunica tão bem, sim. No meu diagnóstico, eu não tenho comprometimento de linguagem. Eu não tenho comprometimento na minha fala. Muito pelo contrário, eu tenho fala e linguagem preservada.
tá? Então, nem todos os autistas vão ter dificuldade de se comunicar. Aliás, eu tenho altas habilidades em liderança e comunicação, o que me faz ser um autista com altas habilidades. Altas habilidades e superdotação tem diferença, tá bom? A superdotação, ela é inata, né? É algo que a criatividade já nasceu com aquela pessoa. Já a superdotação, ela surge através do aprender. Aí você desenvolve mais rapidamente áreas específicas, não é tudo. No mesmo instante em que eu sou boa líder, lidero, tenho criatividade, vou pra cima, consigo ter um potencial de interpessoal, né, que é quando você consegue se dar bem nos ambientes, eu tenho dificuldade gigantesca de me manter em um ambiente com muita gente por um longo tempo. Mas você sempre vai para os eventos de escola, vocês me veem em poucos eventos. E os eventos, por exemplo, que eu vou, por exemplo, é um acontecimento na escola, eu já estou programada para aquele evento. Eu sei o horário que vai começar e que vai terminar. Então, eu tenho uma tolerância mental ali para suportar aqueles barulhos, aquele movimento de pessoas, porque eu tive uma previsibilidade antecipada do que ia acontecer. Então, eu já me programo mentalmente, dá tudo certo, né? Se acontecer um imprevisto de que aquele tempo programado foi prolongado, eu já vou ter um estresse dentro de mim. Ai, Elisângela, mas eu não vejo você entrar em crise. Meu amor, eu sou uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa que estudo, eu sou uma pessoa que leio, que me desenvolvo. Então eu já tenho estratégias para conseguir colocar um masking, que no autismo chamam de masking, que é uma máscara. Você consegue ali sorrir, ficar num ambiente como se tudo estivesse bem, mas que por dentro está lhe corroendo. E quando você chega em casa, toda aquela carga vai para fora. Ou você fica isolado por muito tempo, você não quer comunicação com a sua família, pede para todo mundo ficar num canto e você se reserva um lugar mais menos movimentado, um lugar mais quietinho ali, ou você estoura, você grita, você tem uma crise de estresse muito grande, sabe? Ou você chora muito. Então, assim, para todas essas ações tem os seus nomes próprios, né? Então eu sempre tive problemas em me locomover para os lugares e perceber que, por exemplo, eu tenho uma rota. As pessoas que estão próximas de mim, elas precisam me guiar nessa rota. Por exemplo, eu vou para frequentar uma academia nova. Então, quem está próximo de mim, que já conhece as minhas dificuldades, né? Ela vai lá, me leva 1, 2, até 3 vezes. Na terceira vez, de preferência, eu tenho que estar guiando, né, no volante, e eu vou para o local. E ali, eu mentalizo aquele caminho. Tem que ser pelo menos 3 vezes. Menos do que isso, eu não vou conseguir mentalizar, tá? E aí, eu consigo ir. E é só aquela rota. Se nesse percurso acontecer alguma mudança, sei lá, interdição, né, da passagem, alguma coisa do tipo, eu vou ter sérios problemas, tá? Inclusive eu já voltei pra casa por várias vezes porque teve um atalho, a prefeitura tá arrumando, ou tá ajeitando a estrada, e eu ter que voltar. Tem que voltar porque o coração acelera, a gente sua frio, você fica ruim pra caramba, né? E aí é melhor você voltar. Às vezes, usar GPS também não funciona, tá? Porque o GPS, ele tem muitas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto aquela mulher do Google ela fala, quando você visualiza, tem outros sinais abaixo, o sinal de que vai entrar depois dessa entrada em que ela está falando. Então, essas misturas de coisa também atrapalham. Eu já fiz várias vezes uma rota onde o GPS me dizia que o local onde eu estava me dirigindo estava a 300, a 400 metros, né, do local onde eu estava ali, e eu rodava e não conseguia chegar no lugar. Gente, é ruim. Quando eu não sabia dessas coisas, não sabia do meu diagnóstico, eu levava isso no peito, como diz o meu pai, eu levava nos peitos, né? As pessoas dizem, eu levava, encarava isso aí assim, apesar de que eu tinha muito constrangimento, eu tinha vergonha, quando alguém dizia assim, nosso encontro vai ser em Canto Fulano de Tal, e aí eu dizia, mas onde é que é isso? Eu pensava, é na Avenida Ceará, perto não sei do que. Aí eu, Avenida Ceará, tal, fazia aquela pergunta. Sim, fulano, você não sabe? É naquele local, que era um canto óbvio, onde a gente passa todos os dias. Então, ali o que eu fazia? Eu fingia que já sabia, eu dizia, tá, eu sei onde é. E algumas vezes não, nem ia. Se eu fosse, seria com alguém que pudesse me levar. Sim, eu mentia, eu disfarçava, porque tinha, no sentido assim, de que as pessoas se estressam também. Porque as pessoas não sabem que você tem um problema, nem eu sabia. E eu me sentia muito mal, porque eu me sentia impotente, me sentia... Caramba, como que eu tenho dificuldade de saber disso, né? E por outro lado, eu desenvolvia coisas que eu ficava boba comigo mesmo. Como eu tenho dificuldade nisso? E sou boa nisso? Como que eu consigo desenvolver isso tão bem, né? E ao mesmo tempo eu tenho dificuldade nessa outra questão. Foi quando eu comecei a ter a ideia de procurar um profissional para me ajudar, né? Fora que a gente passa por muitas piadinhas. As pessoas dizem, amiga, tu é doida. Amiga, acho que tu que tem que fazer uma consulta. Eu acho que tu não é normal, né? A gente sempre ouve isso. As pessoas diferentes, elas sentem que elas não estão muito adequadas aos ambientes. Sempre tem alguém jogando aquela piadinha. Sempre tem alguém que diz que eu era TDAH. Tu com certeza tu é TDAH, porque tu é muito agitada, porque tu é isso. Eu gesticulo muito, inclusive. Então, assim, as pessoas percebiam que tinha alguma coisa em mim e, obviamente, que elas procuram nos apontar da pior forma possível, né? Pra nos constranger, pra nos deixar com vergonha, pra nos diminuir, né? E aí, eu procurei, quando eu fiz 40 anos, já bem atrasada, né, gente? Mas eu tive os primeiros acessos, eu comecei a pesquisar muito, comecei a ler muito, e eu pensei que podia ter alguma coisa que eu poderia estar pesquisando e, de repente, me ajudar, né? Eu achava, inicialmente, que eu tinha problema de distúrbio de sono, o que não foi mentira, né? Eu não estava errada, na verdade.
eu estava certa. Isso é um dos meus diagnósticos também. Eu tinha já um distúrbio do sono que já é um comórbido, uma comorbidade do autismo, enfim. E aí foi quando eu me descobri completamente. Eu consegui descobrir uma profissional que me atendeu muito bem. Foi um ano, né, de muita pesquisa, de muitas avaliações para que a gente chegasse nesse diagnóstico. Então, assim, tem neuropsicólogo, tem psicólogo, tem psiquiatra. Inclusive, eu faço uso medicamentoso, né, para poder ter as minhas emoções, as minhas questões emocionais mais reguladas. E faço terapias. Hoje eu estou concluindo a minha formação em psicanálise, porque eu sempre gostei muito da área, tanto que eu trabalho com a área, eu sou formada, gente, eu tenho 2 formações, eu sou pedagoga, eu sou profissional de educação física, sou pós-graduada na área da educação, na área da educação especial e inclusiva, então sempre foi uma área em que eu sempre tive muita curiosidade e paixão. A educação sempre foi minha paixão. E estudar comportamentos, tanto meus como os dos outros, sempre foi algo que me moveu muito. Eu fiz um período de medicina porque eu queria ser psiquiatra. Não foi possível, tive essa questão interrompida. Agradeço a Deus, porque hoje eu já entendo outros propósitos. E hoje eu estou fazendo psicanálise porque eu faria exatamente o que eu sempre sonhei fazer, que é pesquisar, avaliar, buscar no inconsciente o porquê das ações momentâneas das pessoas, por que elas agem assim, o que aconteceu ano passado, enfim, trabalhar realmente o inconsciente, principalmente da infância, para descobrir por que as pessoas têm alguns tipos de comportamentos, por que as pessoas desenvolvem comportamentos X, Y, Z. Enfim, então hoje eu estou bem, tá tudo bem, tá? Quem tiver dúvida sobre isso, eu tenho laudos para comprovar, não é só uma consulta com um psiquiatra, não, isso aqui foram muitos dias de pesquisas, muitas avaliações com muitos profissionais. Enfim, quando você é um autista com altas habilidades, causa essa confusão mental nas pessoas mesmo, mas essas confusões mentais, elas só acontecem quando você não estuda, porque quando você estuda de verdade, você, em vez de ficar cogitando, maldando, falando mal da vida das pessoas, invalidando os profissionais que estudaram por décadas, né, para ter aquele conhecimento sobre tal coisa, se você estivesse estudando, você não faria isso. Só faz isso quem não tem conhecimento nenhum e que fala ao sabor do vento. Não sei, mas fala assim mesmo, porque você vomita veneno à toa, né? Vá estudar, vá se aprofundar, vá viver a sua vida, que muitas vezes você é uma pessoa que tem vários problemas e prefere ficar apenas apontando a vida dos outros do que resolver os seus próprios problemas. Quando a gente foca no nosso problema, os dos outros são esquecidos e assim todo mundo fica mais feliz, tá bom? Então, esse vídeo era pra falar sobre isso, sobre um autista com altas habilidades, que nem todos os autistas têm dificuldade de interação social. O autista, ele precisa, tem o TDAH, o autismo junto com o TDAH, então nem precisa, né? Tem pessoas que falam muito. Eu sou uma pessoa que falo muito porque eu sou comunicativa. E sim, nem todos os autistas têm dificuldade na comunicação, nessa comunicação de falar, principalmente quando ele não tem a fala comprometida, quando ele não tem comprometimento na linguagem, tá? Então é isso, gente, que essa informação venha chegar no momento certo, que possa ajudar outras pessoas. Isso aqui não é nem um terço do que eu gostaria de falar, mas eu tenho que resumir. Só vai assistir esse vídeo mesmo quem tem interesse realmente em saber, em se conhecer melhor. Em breve, muitas novidades vão acontecer, eu vou abrir mais sobre isso, vou falar mais sobre as dificuldades que eu tenho,